Feito! Bom dia a todos. Bom, estamos aqui com mais uma aula da nossa preparação intensiva para o CFO da PMDF. Hoje a gente continua com a aula 5, né? A gente parou, começamos um pouco mais tarde, né, naquele dia. Vamos continuar com as questões, né, de revisão do sábado. Eu espero que todos vocês tenham feito elas e vamos começar comentando, tá? Vou conversar muito não, tá acontecendo um monte de coisa aí, mas vamos focar no estudo agora, tá bom, pessoal? Vamos lá. Então, questão 46 é o material da aula 5, certo? Ela diz o seguinte: a Constituição Federal de 88 adota em regra o modelo acusatório, caracterizado pela separação das funções de acusação, defesa e julgamento. Senhores, embora não esteja explícito, tá? Falando, o sistema de processual penal brasileiro é o acusatório, não está isso explícito na Constituição. Mas a orientação que ela nos dá ao, por exemplo, definir que o Ministério Público é o titular da ação penal, quando ela descreve as atribuições do Poder Judiciário, da Defensoria, né, das funções essenciais da Justiça, né, que inclui, inclusive, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela deixa bem claro, um indicativo, né, que haverá distinção entre as funções de acusar, julgar e defender, que são uma das características do sistema acusatório, talvez a principal delas, né? Também fala da publicidade, sobretudo das decisões judiciais, salvo algumas exceções, né, pessoal, que violem, que possa, né, ter uma repercussão na esfera de intimidade dos indivíduos ou, né, que possa afetar a segurança da sociedade. O princípio do contraditório e ampla defesa é, inclusive, uma garantia individual do artigo 5º. Sobre o nosso sistema de provas, isso vai estar mais caracterizado, né, o livre convencimento motivado, no Código de Processo Penal. Mas se você der uma olhadinha, tá? E presta atenção, pessoal, estou dando aula aqui, eu vou falando, vou fazendo algumas referências a artigos, vocês anotem os artigos, certo? Para depois vocês darem uma olhada. Pode olhar agora aí, dá uma olhada aí no artigo da Constituição, 93, inciso 9º. Ele dispõe sobre a necessidade de fundamentação e motivação para as decisões judiciais, né? Então, indicando, né, deixando para nós materializado a questão do sistema de livre convencimento para decidir, certo? Lembrando, vamos ver quem lembra esse aqui, velho. Qual é o sistema de valoração de provas no Tribunal do Júri? Alguém arrisca aí? No nosso chat. Uma, dou-lhe duas. Não, não é, Cadu. O inquisitivo, ele prevalece na fase pré-processual, certo? Em que se concentra as atividades ali na autoridade que está conduzindo o inquérito, conduzindo a investigação. Íntima convicção, muito bom, Lucas, é isso aí. No tribunal do júri, o princípio de valoração de provas, de fundamentações das decisões, a gente chama de íntima convicção. O jurado ele não precisa, tá, fundamentar a sua decisão. Ele responde os quesitos, se ele acha que é culpado, se acha que teve legítima defesa ou não, e ele não precisa fundamentar. Beleza? Muito bom, Lucas, é isso aí. Tranquilo, pessoal, essa questão? Então, embora a Constituição não fale expressamente, o sistema é diferente do artigo 3º-A lá do nosso Código de Processo Penal. Ó, tá aqui, ó. O processo penal terá estrutura acusatória. Tá literal aqui, né? Na Constituição não tem uma norma dessa maneira. Mas, né, em virtude de toda a sua estrutura, a gente depreende que sim, né, que tem sim uma, uma estrutura acusatória. Beleza? Próxima questão. Ó, botei um trecho do Auri Lopes, beleza? No processo penal, se a publicidade prevalecer no procedimento acusatório, na fase inquisitória, o sigilo dos atos deverá ser preservado em prol da eficácia das investigações que visem a elucidação dos fatos, que posteriormente poderão ser objeto de eventual tipificação penal. Olha só, pessoal, o que vocês acham dessa questão aí? No processo penal, se a publicidade prevalecesse
no procedimento acusatório, na fase inquisitória, o sigilo dos atos deverá ser preservado em prol da própria eficácia da investigação, que visam a elucidação dos fatos que posteriormente poderão ser objeto de eventual tipificação penal. Por que está certo isso aí, pessoal? Certo? Vejam bem, óbvio, tá, que a publicidade é um dos princípios do modelo acusatório. Como eu falei, pedi para vocês lerem o artigo da Constituição, a regra é que as decisões judiciais sejam públicas, né? Um sistema inquisitivo, assim, para você fazer uma análise bem caricata mesmo, imagine, né, quando a gente fala de tribunal da Inquisição, aqueles julgamentos que eram ocultos, né? Ninguém ficava sabendo como é que o cara foi julgado, mas a pena era pública, né? Era um espetáculo público. Então, já, tá, no sistema acusatório, não, o processo. Qual é a importância da publicidade, senhores, de um processo, de uma acusação, no processo penal? É fomentar o controle por todos os indivíduos, né? Por todos os cidadãos. Então, quando você vê, né? Vou dar um exemplo concreto que está acontecendo agora, né? E eu sei, né, que ele é militar da ativa, né? Tem que restringir, mas eu estou falando de uma informação acadêmica, tá, senhores? Então, o que está acontecendo, né, com os indivíduos que estão presos lá por os oficiais da PM que estão presos, a questão da suspensão da sua função pública, certo? E aí que acabou restringindo também, né, os seus vencimentos. Ora, imagine se isso ocorre, né, de maneira que não seja publicizado, né? Impediria, né, o controle das pessoas de se manifestarem, de apresentarem outro ponto de vista, certo? Para que essa decisão eventualmente fosse reformada. Então a ideia da publicidade tem essa ligação. Agora presta atenção. Você tem uma fase chamada fase pré-processual, que a gente fala do inquérito, certo? Na investigação policial. Ou seja, daquele momento em que eu estou apurando quem é o provável autor daquela infração penal, que circunstâncias que aquele crime aconteceu, e se a publicidade vigorasse nessa fase, é óbvio, né, que geraria uma ineficácia para as investigações, né? Seria infrutífero certas dezenas de investigações. Vocês conseguem compreender isso? Então, é isso que ele está falando. Olha, a gente tem um sistema acusatório, a publicidade é importante, né? Está inclusive aqui na Constituição. Né? Entretanto, na fase pré-processual, a regra que vigora é o sigilo, certo? É o sigilo. É lógico, né, que você tem a súmula vinculante 14, que permite que o advogado tenha acesso àquilo que já foi documentado, né, mitigam a questão do sigilo do inquérito, mas, né, há no interesse do investigado somente. Tranquilo isso aí, pessoal? Pessoal, hoje é isso aí, velho. Eu tô inspirado aqui para falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandem. Beleza? Quem não faz parte, né, da nossa preparação, sejam bem-vindos, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Uma honra estar contando com vocês aqui. Todos os sábados, né, os nossos alunos têm essa aula, toda semana eles têm uma orientação sobre aquilo que eles devem estudar e principalmente sobre aquilo que eles devem revisar. Então, isso aqui que a gente está vendo aqui, né, a gente já conversou sobre isso em outras ocasiões, né, sistema acusatório, sistema inquisitivo, mas é um tema que a gente vai estar sempre reforçando, né? O compromisso de vocês, senhores, tem que ser com aprender, velho, tá? O comprometimento de vocês tem que ser com aprender. Por isso que a gente repete tantas vezes alguns temas. Isso tem que fixar com vocês. E principalmente essa parte inicial, vocês compreendendo essa base, né, tem tudo para vocês deslancharem no futuro. Vamos lá. 48. A condenação, baseada em elementos do inquérito policial, complementados por provas produzidas no juízo, não fere o princípio do contraditório. Já conversamos sobre isso também, pessoal. É possível um indivíduo ser condenado com base somente naquilo que foi produzido. Deixa eu botar um mute aqui no nosso camaradinha, beleza. Com base naquilo que foi produzido somente na fase da investigação? Se fosse uma questão de verdadeiro ou falso, pessoal, o que vocês responderiam? É possível um indivíduo ser condenado com base naquilo colhido no inquérito.
A regra geral, não. Mas vocês têm as ressalvas, né? Dependendo das provas, exatamente, provas não repetíveis, provas cautelares, provas antecipadas, exatamente, Cadu e Matheus. É possível, sim, que ele seja condenado, mas não é a regra, né? Por quê, pessoal? Aquilo que é produzido no inquérito não é prova necessariamente, senhores, tá? É elementos de informação, colhidos elementos de informação para subsidiar o Ministério Público para oferecer sua denúncia. Prova, tá? Tecnicamente, ela tem que ser submetida ao contraditório e ampla defesa. Se a defesa, a outra parte, não tem a possibilidade de se manifestar sobre aquilo que foi produzido, você não está falando que aquilo é uma prova, tá bom? Mas aqui ele falou o seguinte, ele ainda foi mais gentil, né? O item falou, olha, eu posso condenar aquilo que foi baseado no inquérito e complemento com provas produzidas no juízo. Isso não vai ferir o contraditório, tá certinho, tá? O fundamento dessa repetição, dessa, dessa questão está aí no artigo 155, beleza? E lembrar, né, dessas ressalvas, tranquilo? Eu trouxe essa decisão do STF, senhores, caiu na prova da Polícia Federal, tá? Acho que prova para delegado, em que é um caso concreto que os policiais, né, prenderam um sujeito, ele confessou, né, e descreveu toda a empreitada criminosa, informalmente, né, no momento da prisão em flagrante. Então, o STF foi lá, em virtude do princípio, né, da vedação à autoincriminação e tudo mais, né, eu acho, anulou tudo aquilo que foi colhido. E como a prova substancial, né, que levou o sujeito à condenação foi essa, acabou levando o indivíduo à absolvição. Ah, professor, um absurdo, tal. Eu também acho. Tem umas coisas que, pelo amor de Deus, né? Mas você tem que saber desse julgado, você tem que saber desse princípio e você tem que acertar a questão da prova, tá bom? Vamos para direito penal? Ó, revisão aí de aplicação da lei penal no tempo. A lei posterior, que de qualquer modo favoreceu a gente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença transitada em julgado. E aí, o que vocês acham, pessoal? Veio uma lei, melhorou a condição do agente, daquele que foi condenado, certo? Mas ele está condenado, transitado em julgado, já está na execução da pena. Essa lei vai beneficiá-lo? Sim, beneficia ele, ainda que ele esteja. E aí, vamos lá, quem lembra da súmula? A quem compete, qual é o juiz competente para aplicar essa lei posterior, mais benéfica? Muito bom, Matheus, Cadu, Lucas, isso aí. Rapaz, vocês estão firmando, hein, velho? Ó, orgulhoso de vocês. Beleza? Ó, o Michele já botou até a súmula aqui. Essa porra mesmo, o juiz da execução. Tá bom? Então tá certinho essa questão aqui. Tranquilo? Sem muitas delongas. Sobre o princípio da legalidade, ele limita o poder punitivo do Estado e exige que a lei descreva uma conduta típica de forma clara. Perfeito, pessoal. Olha só. Foi até uma pergunta ontem, eu estava atendendo, nem sei se a Maria está aqui. Não, tá não. Maria não está cabulando a aula, deixa ela. Eu estava atendendo ontem uma aluna do individualizado, ela perguntou, poxa, professor, estou com dificuldade de entender qual a diferença do princípio da reserva legal do princípio da taxatividade. Alguém se arrisca aí a falar no chat? Tem diferença? É a mesma coisa? Tem alguma relação? O que vocês acham? Cadê meus meninos? Meus meninos de ouro que estão aí respondendo tudo. Então, a minha esposa com minha filha trouxeram umas balinhas aqui, deixaram bem na minha frente, cara. Eu sou viciado nessas balinhas. Alguém lembra? Vou ver se alguém botou alguma coisa. Não vale do chat GPT não, hein, velho? Isso, Matheus. Hum, olha só. Tá certinho essa questão, tá? De fato, o princípio da legalidade é para limitar, tem esse caráter, né, de limitar o poder punitivo do Estado. Afinal de contas,
Só vai poder ser criminalizado aquilo que o parlamento apreciou como uma conduta digna de receber uma sanção penal. Isso, tá? Na reserva legal diz respeito ao princípio um desdobramento do princípio da legalidade, em que só o parlamento, só o Congresso, regra geral, né? Por que eu digo regra geral? Porque lá no finalzinho lá do artigo 24 da Constituição, ele fala o seguinte, que é possível a União delegar alguma de suas competências privativas para o Estado. Mas isso nunca aconteceu, tá? Não tem lei penal estadual, lei penal distrital, não pode ser por portaria, não pode ser por resolução, tem que ser por lei, estritamente no seu critério. Isso é o princípio da reserva legal. A taxativo, já o princípio da taxa diz respeito ao que está expresso em lei não pode ser expandido. Exatamente. A ideia da taxatividade, né, Matheus, assim, é deixar o tipo penal muito claro, muito objetivo. E aqui, olha só, vamos fazer um exercício aqui, eu não sei se eu já fiz com vocês. Vamos abrir o CPM. Abram aí o CPM, dá uma olhadinha no artigo 324. Deixar no exercício da função de observar lei, regulamento, instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar. Senhores, esse tipo penal ele viola, né, claramente o princípio da taxatividade, né? Não pode ter um crime assim, deixar de observar as normas da instituição. Porra, então a taxatividade está mais ligada a isso, beleza? A essa clareza, né, na descrição da conduta típica. Essa clareza e essa definição clara de links, né, de limites para isso. Senão, qualquer conduta pode ser considerada crime. Que nem você tem, é diferente, né, no processo administrativo disciplinar, para quem já leu, né, o RDE caiu para o Chuaem, não costuma cair para o CFO, né? Mas você tem algumas, não fere, tá, Cadu? A, a, a doutrina e a jurisprudência, ela entende que é possível a interpretação extensiva nas normas penais, né? Ainda que incriminadoras, entende? Mas, assim, a gente pode falar o seguinte, Cadu, a interpretação extensiva, ela mitiga o princípio da taxatividade. Aí já ficaria mais adequado, entende? Então, bom, o que eu estava falando, lá nas infrações administrativas, disciplinares, não, é um pouco mais aberto, tá? Sabe quando vocês vão ver isso? Quando vocês estiverem lá no CFP, né? Para quem ainda não viveu essa experiência, né? Você receber um FO lá, ficar punido por, sei lá, portar-se de maneira inconveniente. Pô, mas isso aí infere a taxatividade. STF, me ajuda. Não, filho. Aí acabou. É regime disciplinar, escolar, inclusive. Então, aí o tipo, né, que descreve uma conduta que é uma infração disciplinar, ele é muito mais aberto, né? Ele não observa essa taxatividade. Tranquilo? Mas não acontece essas coisas não, né, Matheus? No CFP, né? O cara ficar preso, assim, porque... Não, besteira, né? Ponto. Olha lá. Ah, tem coisa mais... Procedeu de maneira inadequada. Ou seja, uma falta de cuidado, né, com o bem do colega, né? Normal. Vocês estão vendo aí, o Matheus botou punido por não ver o armário do colega que estava sujo e não avisar. É isso aí. O mundo não é justo. Pessoal, vamos aqui para uma questão top. Uma questão top que exige um pouquinho mais de tic-tac aqui da gente. Ó, o primeiro cenário. Em 1º de abril de 2023, em razão de circunstâncias extraordinárias e de forma fundamentada pelo Congresso Nacional, foi editada uma lei penal excepcional. Em 1º de abril de 2023, foi editada pelo Congresso uma lei penal temporária, por circunstâncias pontuais de forma fundamentada. Então, no mesmo dia, você tem aqui, certo? Uma lei excepcional e uma lei temporária. À luz das disposições do Código Penal, é correto afirmar que os fatos praticados durante a vigência da lei penal excepcional, vamos lá, somente serão por ela redigidos enquanto perdurarem as circunstâncias que exigiram a edição da norma. Por outro lado, os fatos praticados durante a vigência da lei temporária
serão por elas regidos, mesmo após o transcurso do período de duração da legislação, salvo se a nova legislação for mais benéfica. E aí, isso aqui está errado, né, pessoal? Pessoal, o que que vigora, né, quando a gente fala de lei penal temporária? Presta atenção nisso aqui, que muita gente erra esse negócio. Se a questão de trouxer a hipótese de lei penal temporária e lei excepcional, a gente vai estar falando de um princípio que se chama ultratividade da lei penal. Ainda que ela tenha perdido a vigência, ela vai continuar a regular os fatos que foram praticados durante o seu período, certo? E aqui, meu amigo, ultratividade, muito bom, Leonardo. Então, aí aqui não tem essa questão de, mas a lei é mais benéfica, não tem, tá? Esquece a retroatividade da lei mais benéfica nas leis temporárias e excepcionais. Você vai pegar ali, dependendo da doutrina que você estiver estudando, alguns questionamentos sobre isso. Mas isso aí viola a Constituição, né? Porque a retroatividade da lei mais benéfica é um princípio constitucional. Mas no caso lei temporária e excepcional, pessoal, isso aí já é bem pacífico aí para a questão, tá? Você não observa isso aqui que ele está falando, né? Salvo legislação mais benéfica do acusado. Então, os fatos serão regidos, né, por ela, e ainda que cessarem as circunstâncias que exijarem a edição da norma. Tem gente, né, até hoje, respondendo processo penal por infração penal lá do artigo 268 do Código Penal. Vamos abrir o Código Penal aqui. Infrações de medidas sanitárias, né? Já acabou. Não acabou a pandemia? Acabou, né? Acabou. O amor venceu, não tem mais nada, moço. Pandemia, tá todo mundo bem, todo mundo zerado, beleza? Mas tem gente que está respondendo aí, tá? Pelo artigo 268, pela infração de medida sanitária preventiva. Tranquilo? Vamos lá. Próxima questão. Sobre os princípios constitucionais do direito penal. Assinale a alternativa correta. Via de regra, a lei penal não retroage no tempo, porém, quando a nova lei beneficiar o réu, mesmo que transitar de julgado sentença condenatória, ela pode ser beneficiada. Tá certo a letra A, né? Sensacional, a letra A é isso aí. Cuidado com isso aqui, tá, pessoal? Eu botei essa questão só pra gente lembrar. Isso aqui a gente já estudou, tá? Você que aí, porra, o pessoal tá na sexta, quinta semana de estudo e tá vendo ainda. Aqui é revisão full, bicho. A gente procura, certo? Sedimentar o conhecimento aqui dos nossos alunos. Via de regra, a lei penal, ela é como toda lei, ela nasceu para vigorar dali para frente, tá? Não vai retroagir, salvo quando beneficiar o réu. Vamos ver por que as outras são erradas? Em nenhuma hipótese se admite pena cruel. Exemplo das penas de caráter perpétuo, trabalho forçado e pena de morte, não, né? Acabei de abrir aqui o Código Penal Militar, que é uma que admite a pena de morte, né, em tempo de guerra, e inclusive está na Constituição. No caso de morte do condenado, a pena restritiva de direito, respondem penal e civilmente seus herdeiros na linha reta ou colateral até o segundo grau. Essa questão é massa, velho. Vocês lembram que a gente tem uma pena restritiva de direito chamada prestação pecuniária? Lembram disso? Pois é. Matheus, imagina a seguinte situação. Imagina que o sujeito foi condenado a essa pena restritiva de direito, de prestação pecuniária. Só que ele morreu, tá? Ele morreu. E essa prestação pecuniária, ela pode sim, né, ter uma destinação para o Fundo Penitenciário Nacional, né? Ela pode ser utilizada para reparar os danos à vítima, enfim, ela tem várias possibilidades ali. Mas, né, como é uma pena, ela não transmite para os herdeiros. Não, Cadu, quando é pena, presta atenção, Cadu, isso que eu quero explicar para vocês, é que muita gente confunde. Então, quando é pena, o Leonardo está falando, multa, prestação pecuniária, não deixa de ser pena, não passa para os herdeiros. O que vai passar? O que se transmite aos herdeiros? É a obrigação de reparar o dano, certo? A indenização eventual. Imagina a seguinte situação, vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês fixarem. Imagina que você foi lá e sofreu um acidente de trânsito. Você, por negligência ali, estava mexendo no celular, bateu num carro. Plá! Destruiu o carro da pessoa, lesionou aquela pessoa, e aí você é condenado. Exatamente, Belo. Pelo princípio da intranscendência da pena. Tá? A pena não transcende a pessoa do condenado. Mas, entretanto, as obrigações cíveis, sim. Que aí tem outra natureza.
Então, voltando, por exemplo, aí você foi lá, quebrou o carro da pessoa toda, foi condenado pelo crime de lesão corporal culposa na direção do veículo e também, certo? Você tem lá, né, na ação penal os efeitos cíveis, né, ex delito, e também foi condenado a reparar o dano e a pagar o tratamento do camarada. Quando, né, e vamos supor que você também foi condenado a uma pena de multa. A sua pena, né, restritivo de direito, privativo de liberdade, não vai transmitir para os seus herdeiros se você morrer, tá? A multa não vai transmitir, nem no valor do patrimônio. Agora, essa obrigação de reparar o dano, de pagar o tratamento, aí sim, aí é dentro do que o Carlos falou. Vai até o limite do patrimônio deixado, beleza? Então, cuidado com isso aqui. Quando é pena, tá, os efeitos cíveis, eles prevalecem, permanecem, né, no caso de eventual morte, mas os penais não. Letra D. Segundo o princípio da legalidade, a tipificação da conduta delituosa praticada como crime independe da existência de correspondência entre a conduta praticada. Nossa Senhora, isso aqui, né? Maconha pura esse D aqui, né? Vocês entenderam que está errado, né? Pelo amor de Deus. Letra E. O princípio da intervenção mínima do direito penal encontra expressão no princípio da fragmentariedade, ok, e na teoria da imputação objetiva, maconha pura, né, pessoal? A gente explicou já teoria da imputação objetiva nas outras aulas, né? Quando a gente falou sobre nexo causal, né? Teoria da imputação objetiva, né? Dentre outros aspectos, né? Ela trabalha algumas situações que seriam causas excludentes de licitude como causas que afastam o próprio fato típico, né? Pela criação de um risco permitido. Então, se o risco é permitido, se o direito autoriza aquela conduta em algum dos ramos, não faria sentido, né, que ela fosse criminalizada por outro ramo do direito, né, ou penalizada, punida por outro ramo do direito. Né, falamos também, né, quando a gente falou de teoria da imputação objetiva, sobre essa ideia que não tem nada a ver com responsabilidade objetiva, não tem nada a ver com... O que mais? Não tem nada a ver com responsabilidade objetiva, ou seja, não tá, eu não faço análise de dolo ou culpa aqui, né? A gente vai trabalhar em cima do nexo causal, tranquilo? Então não tem nada a ver com intervenção mínima também. Maconha pura esse item aqui, beleza? Na obediência hierárquica, a responsabilidade penal sempre se desloca da figura do subordinado para a do superior, respondendo este na condição de autor mediato. Cara, o que mata aqui é o sempre, né, velho? O sempre. Para ocorrer obediência hierárquica, né? Transferindo a responsabilidade penal, essa obediência tem que ser a uma ordem o quê? Não manifestamente ilegal, certo? Se a ordem for legal, não tem crime, beleza? Agora, se, né, a ordem for manifestamente legal, ele pode alegar o quê? Uma exclusão de licitude? Não. Uma exclusão de culpabilidade pelo quê? Pela inexigibilidade de conduta diversa. Se a ordem, os dois respondem, muito bom, cara. Os dois respondem. Agora, olha só, interessante, né? Não sei se eu botei aqui mais para frente. Aqui, tá. No próximo item a gente vai falar. Vamos ver esse próximo item aqui, Cadu. Na ordem claramente legal, os dois personagens, superior e subordinado, respondem pelo crime, podendo este é quem? O mais próximo aqui, né? O subordinado, ser beneficiado com atenuante de ter previsto, praticado o crime cumprindo ordem de autoridade superior. Existe essa atenuante, tá, pessoal? Existe essa atenuante, tá? Mesmo que ele cumpra uma ordem ilegal, ele vai responder, mas ele pode se beneficiar dessa atenuante genérica aqui, tá? De ter cometido crime sob uma ordem de uma autoridade superior, ok? Tá no mesmo a linha que fala também de ter que foi em virtude, né, da violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Lembrar isso aqui, velho. Lembrei de um peguinha clássico aqui. Praticar o crime sobre a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima é uma atenuante, certo? Praticar o crime sobre o domínio
de uma violenta emoção, lá no homicídio, na lesão corporal, é o quê? Pergunta. Isso, Matheus, já tá ligado no bizu aí, né? Então, é uma causa de diminuição de pena. Beleza? Causa de diminuição de pena, vai lá no artigo 121 que vocês vão ver. Cuidado com isso aqui, tá? Tem vários peguinhas de prova sobre isso. Mesmo se tratando de ordem legítima, tanto superior quanto subordinado respondem pelo crime. Se a ordem for legítima, senhores, não tem que se falar em crime, né, pessoal? A gente está falando, né, de uma ordem legal, então não tem por que se falar em crime. Ele trouxe um exemplo aqui. Um oficial de justiça, né, uma autoridade, compra uma busca e apreensão de bens. Ele está agindo sobre o estrito cumprimento do dever legal. Então, se ele der uma ordem, né, para o seu subordinado fazer, ele está agindo no estrito cumprimento do dever legal. Cuidado com isso, tá, pessoal? Uma coisa é a excludente de culpabilidade da obediência hierárquica. Isso é uma coisa. Okay? Quando ele cumpre uma ordem que é não manifestamente legal em virtude da obediência hierárquica, aí eu estou falando o quê? Que é um excludente de culpabilidade. Afasta a exigibilidade de conduta diversa. Agora, se ele cumpre uma ordem legítima, não é inexigibilidade de conduta diversa, senhores. É estrito cumprimento do dever legal. Vocês estão percebendo a diferença? Uma coisa é o seguinte: o delegado chega para o agente e fala, meu irmão, ó, o juiz já expediu aqui um mandado de busca e apreensão, a gente vai entrar lá na casa do traficante, vamos fazer as apreensões lá e é essa porra mesmo, beleza? Aí entram lá na casa do vagabundo, tal, não sei o quê, apreende os bens e vão embora. Acontece que não tinha mandado de busca e apreensão, certo? E aí vai no Ministério Público, controle externo da atividade policial, denuncia lá os policiais, aí o delegado, né, vai ficar na merda ali, né, para justificar essa situação. Agora o agente ele vai alegar, não, peraí, o delegado deu a ordem, a ordem não era manifestamente legal, certo? Mostrou um papel lá de mandado de busca e apreensão, eu, né, presumi que aquilo fosse verdadeiro e cumpri. Nesse caso, o agente está cumprindo uma ordem não manifestamente legal, certo? Ilegal. Então ele vai estar acobertado pela obediência hierárquica, que afasta a culpabilidade. É diferente do seguinte, a ordem é legítima. Não, ele estava com mandado mesmo. O agente praticou um fato típico, o agente da polícia? Sim, violação de domicílio, concorda comigo? Só que está cobertado, obviamente, pelo estrito cumprimento do dever legal. Aí é excluído de licitude. Perceberam a diferença? Tranquilo? Foi útil? Isso? Não, professor, que viagem. Né? Isso aí tá de boa. Então, beleza. Vamos lá. Caso a ordem não seja manifestamente ilegal, o subordinado fica isento de pena por inexigibilidade de conduta diversa. É o que eu acabei de explicar, né, pessoal? Acabei de explicar isso aí para vocês. Tranquilo? Na coação moral irresistível, a exclusão da culpabilidade decorrente de inexigibilidade de conduta diversa. Tá certo. O que a gente tem que ficar ligado aqui, né? Na coação física, né, pessoal? Quando falar coação física, vai excluir a conduta, excluir, a bem da verdade, o fato típico. Tá bom? Mas coação moral é sim excludente de culpabilidade. Vamos ver essa questão aqui. Eu gosto dessa questão de historinha, velho. Tem umas historinhas muito loucas, né, nessas provas, velho. Isso aí, Matheus. Adriano, soldado da PM, sacava uma certa quantia de dinheiro no caixa eletrônico, existente na praça do município. Ocasião que foi abordado por Flávio, fazendo uso de um estilete, que anunciou o assalto, subtraindo o valor sacado por Adriano naquele instante. Ladrão, vixe, sim, ladrão, filho. Pelo amor de Deus, você, polícia, futuro policial, tá? Se um desgraçado de um ladrão for roubar você com um estilete, vocês mandem ele pro inferno, velho, pelo amor de Deus. O pessoal que não tá, né, que não é na nossa turma aqui, né, que tá aí assistindo a aula, fala, nossa, credo, professor. Não, filho, pelo amor de Deus, um ladrão vagabundo te assaltar com um estilete. Mas o Adriano tava de boa, não levou a arma. Falou, não, tá bom, pega aí, leva aí. O Flávio fugiu na bicicleta. Aí, ocasião que o Adriano, armado de revólver, passa a persegui-lo, localizando aproximadamente 1 hora depois dos fatos, a 3 quilômetros do local. Ó, tava perseguindo ele, beleza?
quando então efetua um disparo contra Adriano, que ferido cai de sua bicicleta, vindo a falecer no local. Nossa, que pena, né? Só que aí, pessoal, então vocês abstraem toda a sua raiva que você tem de ladrão e tudo mais e vão analisar juridicamente o fato aqui. Qual foi, né, vamos dizer assim, o que que descaracterizou a legítima defesa do nosso camarada aqui, pessoal? Ixi, tá sem o gabarito, né? O gabarito é a letra B, tá, pessoal? Não é isso que tá aí no, na lista? Dá uma olhadinha para mim, pessoal. Isso, né? Beleza. O que que descaracterizou aqui? Cara, a legítima defesa, ela tem que ser contra uma agressão atual e iminente, né? Então, a, a resposta posterior, né, a vingança ou a resposta premeditada, ela não configura legítima defesa, beleza? E aqui não cabe nem falar em excesso, né? Porque não tem o requisito, né, da agressão atual e iminente, né? A agressão já tinha acabado, beleza? Ah, mas ele estava perseguindo o camarada para prender em flagrante. Só com essas informações aqui, né? A alternativa que nos deixa aqui é essa, beleza? E não tem legítima defesa, não tem estrito cumprimento do dever legal. Ele praticou o crime de homicídio doloso. Mas é lógico, né? É lógico. Que não foi assim, né? Não foi assim. Na hora que ele mandou o camarada parar, larga o estilete, larga o estilete. O vagabundo foi lá, pegou o estilete e falou, porra nenhuma, eu vou te matar, polícia. Aí ele atirou. Beleza? E esse item tá faltando as informações. Safo? Pessoal, então, o gabarito aqui é esse. Vocês entenderam por que, que não tem legítima defesa aqui? Tá? Foi uma resposta. Qual o tipo de flagrante, pessoal, que encontro com os elementos? Aqui o Murilo e Matheus, aí foi respondendo, né? Eu acho que não era o presumido, tá, pessoal? Aqui é o flagrante próprio mesmo. Por quê? Porque ele está sendo perseguido, cara. Né? Ele tá, na verdade, o impróprio, né? Ele está sendo perseguido logo após ter praticado o crime. O presumido, pessoal, é aquele que que o sujeito, certo? Aquele caso clássico de show, por exemplo. Né? Tu vai lá, tá trabalhando num show, num grande evento, aí abordam lá um meliante lá que tá com 10 celulares. Aí tu pergunta, pô, de onde é esse celular? O cara não sabe explicar, né? Não tem nem registro de furto ainda, velho, no show. Mas ele não soube explicar a origem dos bens. Você está numa situação, naquela situação. Ah, eu posso conduzir para a delegacia? Cara, esses ouvi um polícia falando, não pode, e você estaria prendendo para averiguação. Não, filho, você vai conduzir ele com base no flagrante presumido, certo? Presume-se pelos objetos que ele possui que há uma infração penal aqui, né? Uma receptação, no mínimo, né? Se não foi ele o autor do furto. Entende? Esse é o presumido. É que o texto lá do Código de Processo Penal é um pouco semelhante, né? Mas o que, que vai diferir um do outro é a questão da perseguição. Tá bom? 59. Quis explicar o caso a gente. Sim, aí depois, se não tem perseguição e você encontra o agente com os objetos do crime, aí é o presumido. Beleza? Quer ver? Vou abrir aqui. Só para matar. Não pode. Aqui é igual no serviço policial, meu povo. Não pode ir embora com dúvida, tá? Você tá de serviço, tá na RP lá, você viu o camarada ciscando, tá agoniado com a presença policial. Bicho, tem que abordar. Viu um carro lá, acha que parece com um carro que foi roubado, às vezes o vagabundo troca o sinal, o identificador do veículo, aborda. Não pode ir para casa com dúvida. Beleza? Olha aqui. Considere-se flagrante quem está cometendo infração penal, quem acaba de cometê-la, é perseguido logo após pela autoridade, ofendido, qualquer pessoa em situação que presume-se ele ser o autor da infração. Esse aqui é o impróprio, né? E o presumido é esse aqui, é encontrado logo depois com instrumentos, objetos, papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Aí, Murilo,
Você entendeu porque aqui, no caso do nosso camarada, quando ele botou essa palavrinha aqui, persegui-lo, né, logo após, né? Então, na sequência, Flávio foge e passa a perseguir. Percebeu que fica mais claro? Também não tem esse requisito do contato visual, não. É o caso do Lázaro. O Lázaro estava sendo perseguido, beleza? Falou perseguição, moço, é impróprio. É isso aí, Matheus. Vai acertar 99,9% das questões com essa ideia aí. Tranquilo? Vamos para direito constitucional, que a gente encerra a segunda parte aqui do material. As normas constitucionais, segundo José Afonso da Silva, podem ser de eficácia plena, contida ou limitada. Assinale a alternativa que apresente corretamente uma norma constitucional de eficácia contida. É o quê? Uma norma que é restringível, não é isso? Então, a gente tem aqui o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Olha só, não é limitada. Por exemplo, eu não posso limitar o exercício de determinado ofício porque não tem lei. Não, ela é restringível. O cara pode praticar aquele ofício, aquela profissão, mas para ser dentista ele tem que ter o diploma de odontologia, para ser técnico de enfermagem ele tem que ter o curso de técnico de enfermagem. Então eu vou criar algumas limitações na lei, mas se não tiver limitação na lei, ele pode exercer, tá? A profissão. Quer ver uma profissão? Eu acho, né? Não tenho certeza absoluta, eu posso estar equivocado, mas me veio aqui na cabeça um exemplo interessante. Por exemplo, terapeuta. Terapeuta não tem nenhuma lei, né, que limite o camarada a se denominar terapeuta. Ele não precisa ser psicólogo, não precisa ser. Né? Eu tenho um aqui. Essa vocês conhecem. Coach. Né? Tem alguma lei que regulamenta a profissão do coach? Não tem, né? Então, opa, precisa ter um Celta. Jornalista, boa, Lucas. Inclusive, o STF enfrentou esse tema, né, da profissão de jornalista, tá bom? Vamos lá. Ninguém será submetido à tortura. Isso aqui é uma norma, né, de eficácia plena, não é isso? Uma norma de uma garantia individual. Os poderes da União, independentes e harmônicos entre si, também, né? É vedada a utilização pelos partidos políticos, também. Todos aqui acho que tinham eficácia plena. É, cara, Michele, olha só. Você, quando tiver. Quer ver? Vou abrir a Constituição aqui para vocês. Constituição, mais claro. Quando tiver assim, ó. Regulamentar. Ó, a sucessão de bens estrangeiros situados no país será regulado pela lei brasileira. Essa aqui está de boa, porque a lei já existe, né? Aqui, o civilmente identificado não será submetido às, à identificação. Quando ele fala assim, olha, a lei vai regulamentar, certo? Lei regulamentará. Não tá legal esse meu pesquisa aqui. Hum. Ó, por exemplo, a transformação de um Estado ou a reintegração no Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Isso é uma norma de eficácia limitada. Se não tiver lei regulamentando, eu não posso fazer a transformação de Estado ou transformar ele em Estado de origem. Né? Ó, isso aqui, a ocupação e a utilização das faixas de fronteira serão reguladas em lei. Esse bizu, assim, alguns professores passam, né? Mas o que eu acho mais interessante é você tentar identificar se ele é restringível, certo? Se ele a lei vai restringir
embora seja aplicada, ou certo, ou se assim, cara, se não tiver lei, não tem nem como esse negócio ser exercido, ser praticado, entende? Então a ideia, né, pelo menos veio para, porque realmente tem como você decorar, né? Tem, né? Mas não é o caso, né? Você decorar todos os casos que vão ser limitadas e que vão ser contidas, né? Os exemplos mais cobrados é esse, né? Do ofício profissão como exemplo de norma contida e o de lei de greves, né, de funcionário público como de norma de eficácia limitada, perdão, de eficácia contida também, né? E aí outras situações, principalmente normas de princípios, normas programáticas, né? Quer ver? Uma aqui que vai ser claramente limitada. O salário mínimo fixado em lei, capaz de atender necessidades vitais básicas da sua família. Pô, essa norma aqui é claramente limitada, né? Embora ela fale aqui que o salário mínimo vai ser fixado em lei, essa questão de atender suas necessidades vitais básicas, ela não tem eficácia plena, né? A gente sabe que depende de quê? De uma conjuntura econômica, né, para que ela seja viabilizada. Beleza? Poxa, que loucura. Quem é que tá aberto aqui? Então, me vê um individual, espaguete com 2 pratos. Uma coquinha gelada, 2 litros. Peraí que eu vinha. Meu Deus. A garrafa só para pagar mais barato. Não, ela é também, mas também tem a questão Não da tô conseguindo botar no mudo aqui, sustentabilidade e tudo mais. Completa para mim, por favor, lá. Opa, chegou, hein? Você coloca o restinho para viagem para mim, por favor? Vitor. Claro, a embalagem é R$1. Que loucura é essa, Vitor, que você tá vendo aí, moço? Obrigado, eu acho que eu ainda tô mais com. Vou comer mais um pouquinho aqui. Obrigado, viu? 10% já tem cruz aqui já, né? Não, senhor, posso incluir? Passe 6 para mim, por favor. Ai, velho. Achei o Vitor aqui, velho. Boa, Vitor. Valeu, velho. Bicho, até perdi o raciocínio aqui, velho. Estava falando de comparação, norma de eficácia limitada e contida, né? Michele, depois eu vou te passar um material bisurado que eu tenho aqui, que é isso aí, tchof. Sobre isso aí, beleza? Aí pode me cobrar, eu mando lá no grupo lá para vocês. Tá? Como eu falei, cara, a ideia melhor que a gente tem é analisar essa possibilidade de restringir o direito, se o direito é restringível, né? Ou seja, eu posso exercer ele, mas a lei vai me colocar alguns limites. Ou assim, não, eu não posso sequer exercer esse direito se eu não tiver lei. Ou exercer esse direito, ou essa situação. Por exemplo, imposto sobre grandes fortunas. Né? Tá lá, tá previsto na União, tá não sei o quê, mas hoje cobra-se imposto de grande fortuna? Não, porque depende de lei. Então, tá na Constituição? Tá. É uma norma constitucional de eficácia limitada. Se não existe, se eu não posso exercer porque não existe lei, é porque é limitado. Beleza? Rapaz, o cara comendo um espaguetezão, velho, essa hora. Vamos lá. A regra constitucional que prevê, conforme definido em lei, a participação dos empregados nos lucros, no resultado da empresa, é exemplo de norma de eficácia. Ó, pronto. É norma de eficácia plena? Visto que na Constituição produz todos os efeitos essenciais relativamente aos interesses, comportamentos e situações. Ou seja, se não tivesse uma lei regulamentando a distribuição dos lucros, né, ela poderia acontecer? Não, né, pessoal? Então, tem que ser, né, é um exemplo de norma de eficácia limitada. Vai ter que ter uma lei que fala, olha, na empresa com tantos funcionários, vai ser participação do lucro vai ocorrer de tal forma, beleza? É isso aqui, ó. Isso aqui que eu estou aprofundando. Conforme definido em lei, é um sério indicativo de norma de eficácia limitada. Beleza, Michele? Vamos lá. Danúbia, funcionária pública estadual, contando com o maciço apoio de seus colegas servidores, foi eleita senadora, representando o Estado de Goiás. Entre suas novas atribuições, caberá a ela votar em importantes projetos que tramitam no Congresso. Nesse cenário, considerando a repartição de competências na Constituição, é correto afirmar que compete privativamente à União legislar sobre pensões de polícias militares e corpo de bombeiros, proteção integral
social das pessoas portadoras de deficiência, organização, garantias e deveres, direito civil, comercial, penal, processual penal e econômico, proteção à infância e da juventude. Qual o gabarito aí, pessoal? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. A de amor. Pessoal, desde a reforma, tá? Da reforma da Previdência de 2019, compete à União regulamentar todas as regras, né, relacionadas à inatividade, pensão dos militares estaduais. Beleza? É o que a gente vai chamar de Lei Orgânica das Polícias Militares, que está no forno lá no Senado para ser aprovado, né? Atualmente, isso é regulamentado ali pelo Decreto-Lei 667 de 69. Se nada mudar até sair o seu edital, né, a gente vai estudar provavelmente esse decreto. Tranquilo? As outras, né, são hipóteses de competência legislativa. Aqui na D, velho, ele quase pegou a gente, tá? O que é concorrente aqui é o direito econômico. Tranquilo? Olha só, aqui na D eu te mostrei, né? Questão do econômico. Proteção à infância e da juventude também é concorrente, beleza? E cuidado com isso aqui, velho. Isso aqui também confunde, né? Organização, garantias e direitos e deveres da Polícia Civil é concorrente, tá? É concorrente da União, embora, né, também está prestes a ser aprovada em uma lei orgânica das polícias civis. Esse bizu, Cadu, é para o caso da, da legislativa, né? Econômico, financeiro. Agora, cuidado, porque, por exemplo, direito penitenciário, né, é concorrente, beleza? Vamos lá, olha só que interessante isso aqui. Mais uma de organização do Estado sobre competência. Compete aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre requisições civis e militares em caso de iminente perigo. Pô, isso aqui, olha, é algo que vai colocar em risco toda a federação, né? Então, vocês concordam comigo que aqui é competência da União, né? Então, você bota um não aí. Aqui a gente já viu, compete privativamente à União legislar sobre pensão militar e corpo de bombeiros militares. Sim. Outra coisa, eu vi uma coisa aqui que você falou, velho. Salário de PM, Matheus, aqui, presta atenção. Presta atenção nisso aqui. Remuneração de polícia militar é regulamentado pelo Estado. Tá? Remuneração é regulamentado pelo Estado. Salvo no caso da PMDF. Aí sim é da União. Agora, normas sobre pensão, transferência para inatividade, regime previdenciário de proteção social, aí sim a União cuida de tudo. Entendeu aí, Matheus? Cuidado com isso aí. Você botou salário aqui, não é o salário de PM que é da União. Salário, remuneração da PM do DF, sim, mas das outras não. Você tem, todo estado tem uma lei de remuneração da polícia, de polícias militares, ok? Eu vi aqui tu botando, achei interessante rememorar isso aqui. Lei ordinária pode autorizar os estados a legislar sobre questões específicas. Lembra que eu falei? A gente tem, né, a possibilidade da União delegar para os estados legislar sobre algumas questões específicas, né? Mas não é lei ordinária, né, pessoal? É lei complementar que vai fazer isso. A competência da União para legislar sobre normas gerais exclui a competência suplementar dos estados? Não, né? Não exclui. Se não tem lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão sua competência plena? Sim, né? A superveniência de lei federal sobre normas gerais revoga a eficácia da lei estadual? Não. Suspende. Não é isso? Vamos fazendo as correções aí. Eu não sei se eu botei ou não botei, né? Então façam vocês as correções. Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros da Polícia Civil, Militar. Aí sim, ó. Vencimento, salário de quem é do DF. Safo? Lei estadual poderá dispor sobre a utilização pelo governo do Distrito Federal da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Lei estadual? Não, pessoal. Para utilizar, né, a utilização pelo GDF da PM e do bombeiro não é a lei estadual, né? Até porque é do GDF.
A questão também está errada aqui. 63. No estado de Rondônia, entrou em vigor a lei estadual que impõe a prestação de serviço de segurança e estacionamento a toda pessoa física ou jurídica que disponibilize local para estacionamento. Nessa situação hipotética, considerando que o tema é objeto de uma lei que concerne o direito civil, é correto afirmar que caberia à União legislar sobre o tema, visto que a competência é privativa desse ente federativo. Só os pontos que são contrários à lei federal. Exatamente, Cadu. Tá aqui, acho que é 24, parágrafo. A superveniência de lei federal suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Muito bom, Cadu, isso aí. Minimizar, pá. Pessoal, temos aqui uma lei estadual, certo? Tratando de direito civil. Essa lei é constitucional ou inconstitucional? Inconstitucional, né? Por quê? Porque direito civil é competência privativa da União para legislar, beleza? Isso costuma cair bastante em prova, tá, pessoal? Quando fala dessas organizações do Estado, quando ele quer falar, quando ele quer trazer algum tema de jurisprudência, ele vai trazer algum assunto que já foi julgado pelo STF, certo? Que trata dessas competências da União, né? Dos estados, muitas das vezes, invadir as competências da União, beleza? Determinado deputado federal, eleito pelo Estado de Rondônia, apresentou um projeto de lei que veda medida privativa restritiva de liberdade de polícia e bombeiros militares dos estados, territórios e do Distrito Federal. Essa proposição, após aprovada por ambas as casas, foi sancionada pelo presidente da República. Tal lei padece de inconstitucionalidade formal e material, visto que o regime jurídico dos integrantes das Forças Armadas é matéria reservada ao chefe do Poder Executivo e a própria Constituição expressamente autoriza a prisão de militares nos casos de transgressões das regras militares. E aí, pessoal? Isso aqui, velho, presta atenção. Agora, muita atenção. Isso aqui tem um cheiro de questão discursiva da tua prova que vocês não têm noção. Tá? Isso aqui pode aparecer no constitucional, pode aparecer na legislação específica da PM também. O que aconteceu, tá? O que aconteceu com a lei que foi editada em 2019 e vedou as restrições de liberdades relacionadas às punições disciplinares. Esse julgamento foi de agosto do ano passado, né? Já tem caído algumas provas, como essa aqui, e provavelmente, né, vai estar presente em outras provas, e tem tudo a ver, tem muita pertinência com a atividade policial militar. Então vamos lá, vamos entender o que aconteceu. Então, você teve uma lei, em 2019, que falou assim, está lá no artigo 18, inciso 7º, do Decreto-Lei 667, certo? Se você quiser, pode abrir aí. Ele falou que não se aplica mais medidas restritivas de liberdade para os militares estaduais, ok? Então, a partir daquele momento, né, se o militar sofresse alguma punição disciplinar, ele não poderia cumprir essa sanção, né? Ele não sofreria nenhuma sanção restritiva de liberdade, ok? Era um princípio desse decreto-lei, né? Ocorre que o STF, quem provocou foi a Procuradoria lá do Rio de Janeiro, foi o governador do Rio de Janeiro que provocou essa ação direta de constitucionalidade. E o que foi alegado? Primeiro, né, foi o vício material. Por quê? Porque a própria Constituição, né, ela autoriza, né, a prisão disciplinar de militares. É uma ressalva às prisões em flagrante e a prisão por uma ordem fundamentada de autoridade judiciária. Lembra lá no artigo 5º? Fala, ninguém será preso, salvo
em flagrante delito ou por uma ordem fundamentada por escrito de uma autoridade judiciária. Ou seja, ou o cara foi preso em flagrante ou tem um mandado de prisão. Ponto, né? Ou foi condenado, transitado em julgado. Com exceção dos crimes propriamente militares e das transgressões militares. Beleza? Esse era um argumento. Ora, a Constituição já autoriza, mas presta atenção, pessoal. Tá? Presta atenção. Esse argumento, eu estou te dando aqui argumentos para você responder um estudo de caso, inclusive, tá, pessoal? Tem uma notícia para vocês, tá bom? Assim que terminar as 14 semanas, eu vou disponibilizar alguns estudos de caso para vocês, para a gente, né, continuar ali e estudando e se preparando para uma prova discursiva. Os alunos individualizados, né, eu vou passar o estudo de caso, eles vão me mandar por escrito e eu vou corrigir. Para quem não, estou só no intensivo aqui, professor, beleza, vou te mandar o estudo de caso e a gente vai ter uma aula, né, comentando sobre eles. Porque provavelmente a sua questão discursiva, né, não, a gente não sabe como vai vir, se vai ser só uma, duas, três, vai tratar de algum tema desse, tá bom? Então, isso aqui tem cara, né, de um estudo de caso de prova para oficial. Então, esse primeiro argumento, né, para a gente enriquecer aqui, eu quero que vocês observem lá no artigo 5º. Vou abrir aqui para vocês. Ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo na transação militar ou no crime propriamente militar definidos em lei. Ok. Então, a Constituição autoriza, né? Ela não está falando que tem que ter, até porque eu estou falando de uma norma que amplia direito fundamental. Uma norma que amplia direito fundamental, certo? Que tem previsão constitucional, ela não é materialmente inconstitucional. Essa é a posição que eu defenderia, né, numa questão discursiva. Mas foi um dos argumentos. Aqui, eficácia contida, Matheus, cara, na verdade, velho, tá? Na verdade, ela é de eficácia contida, né? Porque as pessoas, entre outra polêmica aqui, Matheus, que eu tenho que falar com vocês. Cara, as transações disciplinares, né, ainda mais aqui na PM, elas são definidas num decreto, né? O RDL não é uma lei. Ele não é uma lei. Isso aqui está para apreciar há 300 anos lá no STF e até hoje não. Então, tipo assim, na prática está sendo contida, está tendo eficácia, né? Está sendo aplicada, mas teoricamente seria de eficácia limitada, né? Teria que ter uma lei definindo quais são as transações disciplinares, né? Que poderia ser passível de... Tá entendendo o que eu estou falando, Matheus? Na prática é contida, mas se você ler aqui o texto legal, teria que aguardar essa lei definindo, né, quais são as transações militares. Beleza? Pois é, mas aí, porra, é uma torção do conceito, né? Ele fala definido em lei, ele não fala em lei. Entendeu? O negócio está regulamentado no decreto, porra. Entende? Mas, enfim. Então, esse é o primeiro ponto. Qual é a inconstitucionalidade? Se perguntar para você, qual a inconstitucionalidade material da vedação, as penas restritivas, as medidas restritivas de liberdade nas transações militares? Está aqui. Né? A argumentação era essa. Não, a Constituição autoriza, certo? A restrição de liberdade. Beleza? Só que esse não foi o maior problema, tá, pessoal? O maior problema mesmo, tá? Realmente aí fica difícil de contra-argumentar, é que essas normas, tá? E aí vamos falar um pouquinho sobre esse tipo de inconstitucionalidade. Quando a gente falar, o Avelino tá lá no canil, velho. Tô ouvindo os cachorros aqui, que ele... Avelino! E Desculpa aí, tô mutando aqui. tá de boa, meu irmão. Ô, Deus abençoe vocês aí, hein, cara. Situação difícil aí que tá passando aí o pessoal do BP Cães. Que Deus abençoe mesmo, de coração, cara. Situação muito, muito complicada aí. Bom, voltando aqui, pessoal. Então, a primeira inconstitucionalidade, tá, material,
diz respeito a isso, tá? A Constituição, em tese, autoriza. A segunda, né, que foi ali, vamos dizer, na minha opinião, uma mais difícil de contestar, é isso aqui, cara. A lei, ela foi de iniciativa de um deputado federal. Normas relacionadas à organização, né, das polícias, normas relacionadas à organização de órgãos do Poder Executivo, elas são de competência privativa do presidente da República, certo? Ou do chefe do Poder Executivo. Então, essa inconstitucionalidade é mais difícil de ser combatida, né? Que é a inconstitucionalidade formal, certo? O vício de forma. Ainda que fosse materialmente constitucional, essa inconstitucionalidade formal, por conta do vício de iniciativa. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui para vocês se ligarem. Pode um deputado federal lá, por isso que assim, cara, algumas coisas, né, que a gente circula aí nas redes, não, porque o deputado botou uma emenda aqui para aumentar as vagas de subtenente. O deputado botou uma emenda aqui que vai alterar a lei de remuneração e vai botar o SVG agora como... Cara, não prospera, velho. Não prospera por quê? Porque há inconstitucionalidade formal. Quem tem que ter iniciativa nesse tipo de matéria é o chefe do Poder Executivo. Tá? No âmbito da União, só para vocês ficarem mais claros, um deputado federal ele não pode apresentar um projeto de lei, certo? Aumentando o salário do policial federal ou alterando a estrutura organizacional. Ele não pode. Por quê? Porque trata-se de organização da administração federal e aí compete ao chefe do Poder Executivo. Entende? E mesmo que o presidente da República sancione a lei, não convalida esse vício de iniciativa. Compreenderam isso, pessoal? Alguém chegou a estudar isso que eu estou falando? Sobre essas inconstitucionalidades, formal, material? Tá safo? Beleza? Pessoal, depois pesquisem esse tema, tá? Eu vou anotar aqui no chat. Inconstitucionalidade do artigo 18, inciso 7º, do Decreto-Lei 667 de 69. Estudem esse tema, tá? Ele tem uma forte chance, uma grande chance de ou cair na questão numa prova objetiva, ou quiçá numa questão aberta, tá bom? E aí eu quero que vocês trabalhem os argumentos, leiam, estudem, beleza? E ainda que você não concorde, eu também não concordo, eu acho que, sobretudo no vício material, acho que não tem, né? Mas esse vício formal realmente ele ficou difícil de ser superado, certo? Vamos lá. Normas estaduais que dispõem sobre obrigações destinadas a empresas de telecomunicação relativamente à oferta de produtos e serviços, inclui-se na competência concorrente do Estado sobre direito do consumidor. Aqui mais um exemplo, né? Mais um exemplo em que o direito do consumidor é concorrente, realmente, certo? E que o examinador coloca alguns casos concretos, ó, que já foram apreciados pelo STF, beleza? Então, assim, pode os estados, né, regulamentarem como que a TIM, a Oi, essas empresas de telecomunicação vão fazer as suas ofertas? Pode, né, porque diz respeito a direito do consumidor, e direito do consumidor é competência concorrente, tá bom? É vedada a vinculação e equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. É o texto, né, do artigo 37, aqui a gente já está falando de administração pública, né, já estamos entrando na revisão ali do artigo 37, certo? Literalidade do artigo 37, inciso 13. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período, também está previsto literalmente no artigo 37. Senhores, artigo 37 vocês têm que comer com farinha, tá, velho? Ele vai te dar uma base não só no constitucional, mas também no administrativo. 68. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas ações de ressarcimento. Cara, esse tema é muito massa, velho. Inclusive, saiu uma alteração recente aí da lei de improbidade, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso.
Presta atenção. Se alguma pessoa ou um servidor causar um prejuízo ao erário, beleza? Ele vai ter que ressarcir o dano, ok? Dependendo do caso concreto, pode configurar uma improbidade administrativa. E aí o que acontece? É possível, certo? É possível que esse dano praticado contra o erário, o Estado tem um prazo para ele provocar, né, para ele buscar esse ressarcimento. Só que a Constituição, em regra, é assim, né? Uma ação de ressarcimento, ela tem um prazo, né? Porque para ser exercido o direito, senão ela prescreve. Acontece que a Constituição estabelece o seguinte, pessoal, tá? E tá, uma hipótese excepcional de imprescritibilidade. Isso aqui, ó. Se o camarada praticar um ato ilícito contra a administração pública que gerou um prejuízo ao erário, tá? Não há prescrição, velho, certo? Não há prescrição, beleza? É o caso de ato doloso tipificado na lei de improbidade. São imprescritíveis. Professor, então quer dizer que hoje eu sou PM aqui, tá? Vamos supor que eu fiquei doido, beleza? Fiquei doido e toquei fogo lá em todos os coletes balísticos, né, que tinham na reserva de armamento. Fiquei puto com o comandante e... Beleza, você vai responder penalmente? Vai. Um crime militar? Provavelmente. Vai ser condenado? Vai. Mas, além disso, velho, você pode sofrer uma ação de improbidade administrativa, certo? Estou dando um exemplo bem caricato mesmo para vocês fixarem. E, meu amigo, aí vamos supor que o Estado ainda não buscou esse ressarcimento. Passaram-se 10, 15, 20 anos. Não importa, tá? É imprescritível as ações de ressarcimento ao horário. Beleza? Preciso que vocês saibam disso. Isso tem caído muito em prova objetiva, tanto em constitucional, tanto no direito administrativo, quando vai falar de lei de improbidade. Tá bom? Regra geral, tem prazo de prescrição? Sim, a gente tem prazo para o cara para promover para um processo administrativo apenado com, ainda que o servidor pratique um ato que sujeite ele à demissão, ele tem 5 anos, certo? Para a administração instaurar algum procedimento, senão sob pena de prescrição, né? Para aplicar a sanção. Mas quando a gente fala de ação de ressarcimento ao erário, é imprescritível. Beleza? Pessoal, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencherem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Aqui, Michele, um caso de limitada, tá? Se a lei não falar que pode entrar estrangeiro, meu amigo, não pode, entende? Não pode. O estrangeiro não vai poder ingressar no serviço público, certo? Agora, por exemplo, hoje o que a gente tem regulamentado é a questão das universidades, né? É possível o estrangeiro ingressar, certo? Mas há alguns cargos, né? Você vai ver o requisito para quase todos os cargos públicos é a nacionalidade brasileira, beleza? Esses aí são os privativos de brasileiro nato, né, Cadu? Última questão. Com base no entendimento do STF e na Constituição, assinale a opção correta acerca dos militares dos estados. Será submetido ao julgamento de indignidade do oficialato o oficial condenado na justiça comum militar a pena privativa de liberdade superior a 1 ano? Não, superior a 2 anos. Tá? Cabe habeas corpus para questionar aspectos formais da punição disciplinar? O que a gente lembra, né? Não cabe habeas corpus, né? Desafiando punição disciplinar. Mas vamos dar uma seguradinha aqui que eu vou explicar isso aqui para vocês, tá bom? C. Para ser elegível, o militar alistável tem que contar com mais de 10 anos de serviço e ele deve se afastar da atividade. E aí? Cara, essa questão é muito safada, velho. Eu vou mostrar para vocês por quê. Letra D. Será reformado o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente? Não é reformado, né, pessoal? Não é reformado, ele tem que se afastar da inatividade, mas a reforma não é essa hipótese, né?
Não pode ser promovido militar ativa que tomar posse no cargo de secretário de Estado de Segurança Pública enquanto permanecer nesse cargo. Não, ele pode ser promovido. Ele não pode ser promovido, né, por merecimento quando estiver num cargo público civil. Isso aqui, pessoal, a gente está revisando aquela parte do artigo 42 da Constituição e do artigo 142, tá? Presta atenção, vocês têm que saber, tá? As regras que se aplicam aos militares das Forças Armadas, ok? Nos militares estaduais. Então, leiam o artigo 42, combinado com o artigo 142. Cara, isso aqui vai ter uma ou duas questões de prova sobre isso, velho. Sempre tem. Beleza? Pessoal, olha, ele falou, para ser elegível, o militar estável que contar com mais de 10 anos deverá afastar-se da atividade. Não, se ele tem mais de 10 anos, pessoal, ele não precisa se afastar da atividade, tá? Ele vai ser agregado, beleza? Ele vai ser agregado. A resposta correta aqui é a letra B, tá? Então, em relação ao habeas corpus, é isso, cara. Se cair assim, cabe habeas corpus contra punição disciplinar? Falso. Falso, 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 tranquilo. Agora, cabe habeas corpus contra aspectos formais de uma punição disciplinar? Ou seja, eu não estou impetrando habeas corpus para questionar o mérito da decisão que impôs uma restrição de liberdade. Eu não estou falando se ele foi culpado ou não foi. Eu não estou discutindo conveniência e oportunidade. Eu não estou discutindo proporcionalidade. Não. Eu estou discutindo, por exemplo, quem aplicou a punição disciplinar não foi a autoridade competente. O camarada é policial do 6º Batalhão. E quem puniu ele foi o comandante do 1º. Não pode. É vício de competência. Aí, puniram ele por 40 dias. O estatuto fala que são 30 o máximo. Opa, habeas corpus. Aspecto formal. Beleza? Se ele tiver menos de 10 anos, Michele, é isso aí, cara. Ele tem que se afastar da atividade, aí ele tem que pedir baixo, né? Mas, cuidado, né? Talvez para sua prova já vigore outra regra, né? Já vigore outra regra, que é a que está numa PEC, né? Que quer proibir os militares da participação na vida política, né? Tem que teria que se afastar da atividade em qualquer caso, beleza? Mas isso aí, né? Vai passar, tem que ver a PEC aí. Tem um julgado também, Martins? Não sabia não, cara. Que loucura. Não sabia não. Eu sei da PEC, né, que está tramitando. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar essa aula aqui para ficar organizado lá no material no Hotmart, tá? Segunda parte da aula 5. Aí eu mando novamente o link, beleza? E agora eu vou mandar, né, só para o pessoal do curso mesmo, o link da aula 6, tá bom? Para a gente trabalhar. Professor, gostei da aula, gostei da metodologia, eu quero conhecer mais. Poxa, manda uma mensagem no Zap ou no direct lá do Instagram que a gente conversa, tá bom? E, de repente, se você, né, firmar, fala, bicho, vou firmar, velho, quero passar, quero ser oficial, tô obstinado mesmo, professor. Né? Você já te manda o link aí para você assistir a nossa aula 6 aí, beleza? Nosso programa de preparação, né, suas revisões ali organizadas, coordenadas, com material e com conhecimento. Beleza? Vou encerrar aqui para eu gravar, para ficar melhor, né, na organização no, no nosso material lá do Hotmart. Inclusive, eu vou fazer até uma enquete lá. Deixa eu parar aqui. Gravação.